Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renan Jobert, eu sou advogado criminalista e esse é o nosso canal onde a gente trata de direito penal, processo penal, provas para OAB, dicas para concurso, sempre com atenção especial voltada ao estudo do direito penal. O vídeo de hoje é a segunda parte da nossa série de vídeos Como ser aprovado na OAB sem cursinho. No vídeo de hoje nós vamos ajudar a você a montar seu cronograma, dar dicas de como se preparar, como estudar para essa temível prova da OAB sem a necessidade de fazer um cursinho. Às vezes você não quer ou você não pode fazer um cursinho, então se liga nas dicas que nós vamos dar, é depois da vinheta. Vamos lá! A primeira dica que eu tenho para você é teste o seu conhecimento. Você estudou 5 anos, se você estiver fazendo ainda estudando, você já está 4 anos na faculdade. Então você precisa saber quais as matérias que você tem mais ou menos afinidade. Ah, Renan, como que eu vou fazer isso? Simples. Pegue a última prova do exame de ordem e responda. Tire um horário tranquilo para você fazer isso com calma, sem que ninguém te interrompa. Entre no seu quarto, pegue uma garrafinha de água e responda a prova. Mas aqui eu tenho uma dica para você. Não se engane. Você está fazendo um teste para começar a programar os seus estudos. Então seja honesto consigo mesmo. As matérias que você souber, não chute. Se você souber que aquela questão você chutou e acertou, não conte como acerto. Essa primeira etapa é muito importante para você se programar e desenvolver todo o seu cronograma de estudo. Faça a prova. Verifique quais matérias você mais acertou e quais matérias você mais errou. E aí a gente vai montar um cronograma específico para você. Porque as matérias que você tem mais facilidade, que você acertou mais, não significa que você não vai estudar. Mas você pode dedicar um tempo menor para elas, deixando para estudar mais aquelas matérias que você tem mais dificuldade. E para facilitar a sua vida, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer o download da última prova, da primeira fase do exame da OAB e do gabarito. Mas é aquilo que eu te falei, seja honesto consigo mesmo. Faça a prova sem consultar na internet, faça a prova sem olhar o gabarito antes. Resolva a prova, verifique as questões e as matérias que você tem mais facilidade e mais dificuldade. Aí, feito isso, você vai para o próximo passo, que é montar o seu cronograma de estudos. A segunda dica que eu tenho para você é a seguinte: antes de estudar para a prova, estude a prova. Aí você me pergunta, pô Renan, isso aí não é a mesma coisa? Definitivamente não. A prova da OAB ela tem uma sistemática própria. Lembre-se que são 5 anos resumidos em 80 questões. Então você tem que entender a sistemática dessa prova para você ser bem sucedido. Lembra que lá no primeiro vídeo eu disse que se você fizer os cálculos matemáticos e pensar como que funciona a prova, você tem mais chance de ser bem sucedido e de ser aprovado? Pois é isso que você vai estudar aqui. Vou te dar um exemplo muito simples. Ética tem 8 questões, ou seja, a matéria de ética equivale a 10% do total da prova. Se você gabaritar as 8 questões de ética, você acertou 20% das questões que você precisa para passar. Então, antes de estudar para a prova, você precisa estudar a prova para saber qual matéria você vai estudar mais, para saber qual matéria você vai estudar menos. Por exemplo, empresarial são 2 questões. Você não vai gastar o mesmo tempo de estudo entre ética e direito empresarial, porque você corre o risco de decorar muita coisa para acertar apenas 2 questões e deixar de acertar 8 questões. Então você precisa separar a prova pela quantidade de questões em cada matéria. Para facilitar isso para você, eu já fiz isso, porque eu já estudei, já fiz a OAB sem cursinho e consegui a aprovação, por isso que eu quero te ajudar a ser aprovado. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um link com uma planilha que eu montei explicando quais as matérias que mais caem, quais as matérias que menos caem e quais você precisa dedicar mais ou menos atenção. Agora você já testou seu conhecimento e você
já entendeu como que funciona a prova. O que você vai fazer? Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é monte o seu cronograma. E por que eu frisei bem o seu cronograma? Porque você é quem tem que saber quanto tempo você vai poder estudar, quanto tempo você vai ter para se dedicar àquilo. Você pode muito bem pegar um cronograma pronto ou falar: ô Renan, manda aí o seu cronograma pra gente, eu poderia colar meu cronograma que eu usei para minha prova aqui. Mas isso não é legal. Por quê? Porque nem eu, nem as empresas de cursinho, ninguém sabe como é a sua rotina. A gente não sabe quanto tempo você trabalha, a gente não sabe em que hora que você estuda, quanto tempo você vai ter para estudar por dia. Tem pessoas que estudam 8 horas por dia, pessoas que estudam 5, tem pessoas que estudam 1 hora por dia. Então é importante você criar a sua rotina de estudos e você se programar para estudar. Outra coisa, eu também não sei quais matérias você tem mais facilidade e quais matérias você tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade em direito penal e processo penal. E sempre fui um horror em direito do trabalho e processo do trabalho. O que eu fiz quando eu fui estudar para a prova da OAB? Eu inverti essa ordem. Eu estudei muito mais direito do trabalho e processo do trabalho do que direito penal e processo penal, que eram matérias que eu já tinha facilidade, que eu já conhecia e que eu dei ali só uma passada de olho para relembrar alguns pontos. Então, fuja, corra de cronogramas prontos. Monte o seu cronograma, crie a sua rotina de estudos, porque é isso que vai te ajudar a se programar e se preparar melhor para fazer a prova. Pronto, você montou o seu cronograma. E agora, como que você vai estudar? Você vai estudar por resumo e respondendo questões. A parte mais importante do estudo para a primeira fase da OAB é a resolução de questões. Afinal, é isso que você vai fazer no dia da prova. Então, o que me ajudou muito a estudar foi um livro que ele chama 5.000 questões para a OAB. Aí você me pergunta, o que tem nesse livro? Eu te dou um doce se você adivinhar. Tem 5.000 questões para você se preparar para a prova da OAB. São questões divididas por matéria, já respondidas. Você vai responder, depois você vira a página, tem a resposta, o porquê que aquela questão está certa, porquê que aquela alternativa está errada. Você vai conseguir se preparar muito melhor com esse livro. Esse livro ele custa hoje uns R$130. Na Amazon ele está R$132. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser comprar esse livro. Eu ganhei esse livro da minha grande amiga Marina Rossi e ele foi assim indispensável para minha aprovação. Porque ao responder questões, você se prepara, você estuda e você consegue desenvolver ali a técnica de responder o famoso marca X, que é um terror para muita gente. Você sempre fica em dúvida entre duas e sempre marca errada, eu sei como é. Aí você vem e me fala, pô Renan, mas eu não tenho R$132, eu não tenho dinheiro nem para comprar o salgado na faculdade. É, querido, eu sei como é isso. Eu fui bolsista do ProUni e sei muito bem, até foi porque um dos motivos que eu não fiz cursinho, que eu não tinha dinheiro para pagar. Mas calma, tem como você responder questões, estudar respondendo questões sem gastar nada. Tem um aplicativo de celular que chama OAB de Bolso. Esse aplicativo ele tem a versão paga e ele tem a versão gratuita. Na versão gratuita você pode responder uma série de questões e ele também te mostra qual a questão que está certa e o porquê que aquela questão está certa. Esse aplicativo é muito bom, que você pode colocar no celular, responder as questões na fila do banco, responder as questões no trânsito, é claro, se você não estiver dirigindo, né? Responder as questões no banheiro. Esse aplicativo é um grande aliado do estudante para a prova da OAB. Por que é importante você responder muitas questões, a exaustão? Porque você precisa desenvolver essa técnica. Você precisa, inclusive, cronometrar quanto tempo você gasta respondendo cada questão. Porque no dia da prova, você vai ter, em média, 3 minutos para responder cada uma. Então, respondendo questões, você está assimilando o conteúdo da matéria e se preparando melhor para a prova. Para relembrar a matéria, para estudar a matéria, o que eu te aconselho? Você estudar por resumos que você fez durante a faculdade, se é que você fez,
por livros de direito simplificado, direito esquematizado. Esses livros eles são muito importantes nessa hora. O pessoal confunde muito a utilidade desses livros. Tem muita gente que critica, você vai estudar por livro simplificado? Na faculdade, não. Mas para provas, para concurso público e para a prova da OAB, o livro simplificado ele é um grande aliado, porque ele vai trazer ali temas que vai fazer você lembrar das matérias que você estudou. Não adianta você querer chegar agora, aos 45 do segundo tempo, e falar, eu vou ler a coleção inteira do Humberto Teodoro de processo civil. 5.000 páginas. Você não vai conseguir. Eu vou ler o livro inteiro do Nestor Távora de processo penal. 3.000 páginas. Você não vai conseguir. Então, se você for estudar por doutrinas e por livros, escolha e prefira os livros esquematizados. Então é isso. Responda questões e estude por resumos ou livros simplificados e esquematizados. Pronto, agora você já tem seu cronograma, você está estudando, está absorvendo o conteúdo da matéria. O que você vai fazer? Vou te dar uma dica muito importante. Compartilhe o seu conhecimento com os seus amigos. Eu tinha um amigo que dizia uma frase que eu adoro. Ele falava, você aprende mais ensinando do que aprendendo. O que isso significa? Que quando você explica a matéria para alguém, quando você fala daquilo que você está estudando para alguém, você absorve melhor o conteúdo, você grava melhor aquele conteúdo. Então, sempre que você descobrir algo novo, ou sempre que você vê uma matéria que você relembrou, que você ainda não tinha visto, converse com seus amigos, compartilhe a sua rotina de estudo com eles, porque isso é importantíssimo para você fixar cada vez mais a matéria. Quando eu fiz a minha prova, eu estudava junto com mais 3 amigos. Então eles faziam um cursinho e a gente se reunia na faculdade antes da aula para discutir um pouco da matéria, do que a gente estava aprendendo. Era eu, Giovana, Gabriel e Marcela. Esse quarteto aí discutia temas, falava assim, olha, eu tenho mais facilidade em direito penal, então eu vou explicar para vocês o princípio da legalidade. Aí a outra vinha e falava, olha, eu tenho mais facilidade em direito do trabalho, então eu vou explicar para vocês como que funciona as férias ou como que funciona as horas extras. E esse compartilhamento de ideias ajudou os 4 a serem aprovados na OAB. Isso é tão importante que dias antes da minha prova, a Marcela, que é essa minha amiga, chegou e falou assim, gente, vocês viram tal matéria assim, assim, assim? E explicou brevemente um conteúdo que ela tinha visto e que ela achou interessante. No dia que eu fui fazer a prova, 2 questões era daquilo que ela tinha falado. Então eu devo 2 questões a essa minha amiga. É importantíssimo você ter essa rede de amigos que vai te ajudar não só a absorver o conteúdo, mas também a não desanimar, porque estudar é chato. É muito chato. A gente fica aqui falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ler tal livro, como se fosse uma coisa muito legal, mas a gente tem que ser realista. Às vezes você não quer estudar uma matéria que você não gosta, às vezes você não quer estudar uma matéria que você não tem facilidade. Por isso, os amigos, neste momento, são importantíssimos para te ajudar a conseguir absorver o máximo de conteúdo possível. Pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para avisar que nós vamos ter que dividir esse vídeo em 2 partes. O vídeo ficou um pouco maior do que a gente imaginava, então nós vamos dividir este vídeo, como passar na primeira fase da OAB, em 2 vídeos, tá? Então na semana que vem você não perca a segunda parte desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a gente. Muito obrigado e até semana que vem. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, que foi o vídeo que nós lançamos semana passada, clique aqui e veja como que começa essa história.